Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aqui mais uma vez Ricardo França para o canal Lord Nerd. E hoje a gente vai trazer mais um Toy Makeover. A gente vai transformar aqui esse bonequinho, essa coisa medonha aqui, esse Mercúrio, no boneco do Space Ghost, né? A gente vai fazer uma figura do Space Ghost. Eu comprei esse boneco lá no camelô, eu achei ele meio estranho, não sabia muito bem o que eu ia fazer com ele, né? E aí, enfim, eu vi que ele tinha um formato da cabeça um pouco estranho, o cabelo, o queixo, né? E aí, mas o corpo dele era um negócio assim estranho, não tinha muita musculatura, não era muito bem definido. Então eu achei que ia dar um bom Space Ghost. Então vamos começar a trabalhar nele e vamos ver aí depois como é que fica o resultado, tá? Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe até o final, beleza? Então vamos lá. Bom, com o boneco desmontado, a primeira ação aqui foi mexer na cabeça, né? A gente tirou aquele cabelo estranho que ele tinha para trás, aquela ponta, que eu não sei para que aquela ponta, aquela coisa estranha que ele tinha no cabelo. E aí depois a gente vai tirar esse queixo dele também, que ele tem um queixo assim um pouco pontudo. Ele tem assim uma cara meio de elfo, um negócio estranho. Então, assim, eu resolvi modificar também para dar a aparência da figura que a gente quer. Aí eu estou usando aqui uma massa epóxi para poder fazer um queixo, porque o nosso Space Ghost ele tem o queixo mais protuberante, ele tem um queixo maior. Aí agora eu vou mexer na posição dos braços, ó. As articulações são bem estranhas, então você vai cortando e vai deixando aí os braços na posição que você acha que vai ficar legal, para dar aí uma movimentação maior para nossa figura, porque esses bonecos eles não têm assim uma movimentação muito legal. E aí a gente vai cortando, vai modificando, até ficar aí na posição que a gente quer que fique aí os nossos braços. Aí, então eu quero o braço nessa posição, com a palma da mão voltada para trás, né, com as costas da mão voltada para frente. E agora eu vou usar um pouquinho de cola para juntar tudo logo em seguida, para poder emassar, né, usar a massa epóxi para preencher aí todas as falhas, né, preencher aí os espaços, né? E aquela dicasinha básica, né, usar aí a massa com um pouquinho de água, uma ferramenta, e aí você vai enchendo e vai modelando até deixar bem definido. O outro braço também eu vou trabalhar, vou mexer, que eu achei que o movimento dele também não estava legal. Vou virar um pouquinho o punho dele, eu quero deixar o punho dele um pouquinho voltado para frente. Então, cortar um pouquinho ali, e aí, e agora já colei, ó, eu quero o braço nessa posição, eu achei que ficou bem legal. Então aí os braços colados, ó, achei que ficou legal, achei que ficou interessante. Agora mexer nas pernas. As pernas talvez foi alguma coisa que deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu queria colocar a perna dele virada um pouquinho para o lado, né, dar um movimento melhor para ela, para sair um pouco desse padrão muito retilíneo, desse padrão muito estático, né? Então eu resolvi dar esse movimento maior para a perna. E aí fui cortando, né? E fui experimentando até deixar na posição, até deixar aí numa posição que eu achei que ia ficar legal. Acho que talvez nem precisaria ter mexido, mas eu quis dar uma movimentação, então eu resolvi que talvez assim ficaria melhor. Só mesmo para fugir um pouco do padrão. Então essa é a posição, ó. Eu desbastei bastante ali atrás, tirei bastante. E aí ele vai ficar assim, com a perna levemente aberta e com o pé apontado um pouquinho para a lateral. Aí agora é só juntar, colar as articulações, para elas não se mexerem. E emassar ali toda aquela área onde a gente trabalhou, onde a gente retirou. E tentar deixar tudo aí mais ou menos nos conformes aí, esteticamente e anatomicamente aí, mais parecido com a figura humana. Aqui eu vou mexer também nos pés, ó, eu aumentei um pouquinho o pé, coloquei mais um volume ali abaixo da linha da cintura, que eu achei que estava muito ruim. Agora acho que deu uma melhorada, ele ficou aí mais maludo. E aí agora a gente vai trabalhar a cabeça. A cabeça resolvi trabalhar com biscuit, porque o biscuit é mais maleável e ele é ideal para você fazer trabalhos assim, peças um pouco menores, porque a massa ela é um pouco mais consistente, então ela te permite trabalhar
com mais tranquilidade, sem fazer muita bagunça, sem fazer muita sujeira. Então, com a ajuda de uma ferramenta, né, e com um pouquinho de água, a gente vai colocando a massa e aos poucos vai modelando. Aí a parte de cima da cabeça, do capacete dele, eu abri um pouquinho de massa, a massa branca mesmo. Eu resolvi não tingir por enquanto. E aí a gente basicamente faz só abrir a massa e veste por cima e vai cobrindo ali toda a parte de cima da cabeça. E vai dando os detalhes depois. O queixo já está bem seco. Então aí a cabeça ficou mais ou menos assim, ó. É claro que depois a gente vai mexer, vai colocar mais algumas coisas, dar mais alguns detalhes, né, até deixar aí mais ou menos como a gente acha que é mais parecido com o personagem. E aí agora basicamente é só trabalho mesmo de modelagem e de estruturação da estética e da fisiologia do boneco, da fisionomia do boneco. Aí aqui agora eu dei uma aumentada no tórax, que eu achei que ele estava muito magrinho. Então eu coloquei um pouco de massa epóxi e modelei ali um peitoral nele. Coloquei um pouco mais de peito, um pouco mais de abdômen nele, para deixar ele um pouco mais parrudo, um pouco mais forte, porque estava muito magrinho e o Space Ghost é bem forte. Então eu resolvi aumentar um pouquinho e ficou bem legal. Eu achei que ficou bem legal o trabalho com a massa epóxi. Eu não defini, não fiz musculatura, porque o personagem realmente ele não tem. E aumentei também os pés, ó. Agora ele fica em pé com mais facilidade. Aí depois eu já apliquei o Prime. Eu esperei esse Prime secar por 2 dias, tá? E aí depois eu já fui aplicar a tinta. Só que eu tive um probleminha, olha só. Vou até mostrar pra vocês. A pintura rachou, a tinta craquelou toda, virou uma bagunça danada. Enfim, esse primer não serve, já é a segunda vez que isso acontece. Então para mim ele não serve. Então o que eu fiz aqui foi retirar toda essa tinta, tirar todo esse primer, raspei, lixei e fiz uma aplicação com uma tinta fosca, uma tinta da Tech Bond, uma tinta de uma qualidade muito boa. E aí ficou legal, ficou bem uniforme, não rachou e deu um acabamento bacana. Ficou bem branquinho, deu uma cobertura boa. Não ficou melhor porque eu raspei bastante, lixei muito para tirar e ficou um pouco imperfeito. Deu algumas ranhuras, mas é coisa pouca, só detalhe. Aí agora a gente já vai começar a trabalhar os detalhes do traje dele, da roupa. Vamos começar aqui pelos braceletes. Então com um pedacinho de massa já tingido, eu tingi um pouquinho de massa de biscuit, de vermelho, que são as cores do bracelete. E algumas outras cores algumas outras coisas que a gente vai usar. E aí basicamente é só mesmo medir, deixar na medida correta e depois colocar. Eu já coloquei deu um pouquinho de trabalho porque e aí basicamente é isso, é só fazer o que eu fiz no outro. Lembrando que eu estou usando um pouquinho de amido de milho para poder abrir a massa e ela não grudar, tá? Ela é o ideal porque ela ajuda você a abrir a massa, deixar na espessura que você quiser e ela não deixa grudar na superfície. E aí você corta mais ou menos aí na medida. E aí é só colocar lá de volta. E depois junta tudo. Uma ferramenta. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, mas enfim, não tem como, sabe? Faz parte, quem trabalha, quem sabe, quem mexe sabe que realmente essas coisas elas dão um pouquinho de trabalho mesmo. E aí aqui depois de colocado, você vai usar uma ferramenta aí para poder juntar tudo, um pouquinho de água. A água ela amolece um pouco a massa, deixa ela um pouco mais maleável. E aí você vai juntando tudo, a tirar aquela parte onde junta as duas partes, né, as emendas, e deixar bem lisinho. Agora a gente já vai fazer a parte do cinto. Ó. Essa cor ela está um pouco clara, mas foi proposital porque eu coloquei um pouco de tinta preta e estava gastando muita tinta e não estava ficando na cor que eu queria. Então eu resolvi deixar assim um pouquinho mais claro e aí depois eu resolvi pintar. Embora eu tenha tido que retocar a pintura, porque acabou borrando um pouquinho, mas não foi de tão ruim não. Acabou dando um resultado até legal. E a colocação do cinto é mais ou menos semelhante à colocação do bracelete. Você coloca e depois com a ferramenta você vai ajeitando, alinhando tudo
e fazendo a junção das partes. Agora eu vou fazer aquela parte que ele tem aqui no peito, é onde ele vai mais ou menos na altura ali do tórax, né, dele. Aí aqui já coloquei, já pintei de preto também o cinto e a parte do peitoral. Agora a gente vai fazer aqueles botões que ele tem no bracelete. Aí eu usei aqui um pedacinho de massa amarela, lembrando sempre de colocar um pouquinho, de polvilhar um pouquinho de amido de milho, né, nossa popular maisena, para não deixar grudar e você conseguir abrir a massa e deixar numa espessura aí ideal para você trabalhar. Aí aqui eu já vou cortar as duas partes dos botões dos dois braceletes, são praticamente idênticos, ou seja, o que tem um você vai ter no outro. Então aqui é só cortar no mesmo tamanho e depois colar com a ajuda da nossa super cola. A gente vai colar tudo, ó. Vou deixando mais ou menos no mesmo tamanho. Às vezes dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas o resultado compensa. É bom você trabalhar com essa questão das proporções para dar um certo equilíbrio e não ficar muito estranho depois da peça finalizada. Então aqui agora é só colar e com a ferramenta você fazer as marcações ali, dividir, são 3 botões. Então esses botões eles servem para acionar os poderes do traje dele. O Space Ghost, quem se lembra, ele tinha vários poderes, ele disparava rajadas de plasma, rajadas de energia, ficava invisível, enfim, cada botão desse era uma função. Aí aqui agora eu já coloquei um pouquinho de vermelho no cinto e no peitoral, que faz parte do traje. A capa eu não mostrei para vocês, mas basicamente eu peguei um pedaço maior da massa amarela e abri e tentei ali definir e deixar mais ou menos parecido com o tamanho e o formato da capa dele. O biscuit é legal de você trabalhar porque depois que ele começa, mesmo quando ele começa a secar, ele ainda fica bem maleável. Aqui eu estou colocando aqui, estou fazendo o desenho do símbolo que ele tem no peito. Basicamente aqui é só pintar e depois colocar os olhinhos, ó. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem parecido. E aí aqui ele já está praticamente finalizado. Eu só modifiquei depois um pouco a parte da cabeça, porque eu achei que não ficou legal. Nessa foto dá para vocês verem que modifiquei um pouco a parte da cabeça, da cabeça até o pescoço, e diminuí um pouco também a capa, né, no lugar onde ela estava colocada. A base eu não mostrei porque foi mais ou menos parecido com o que eu tinha feito no outro, só que esse eu coloquei os detalhes com algumas pedras, alguns fragmentos de rocha que eu coletei ali no jardim, e aí só fiz um degradê de cinza, né, do escuro para o mais claro, para dar uma aparência aí de ambiente, sabe, espacial, um negócio meio aí alienígena, né? Então eu achei que ficou bem legal. Então esse é o resultado, pessoal. Só fiz as modificações mesmo na cabeça, espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Se possível, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Tá aí o nosso Mercúrio, né? A nossa coisa estranha. E aí o resultado agora foi o nosso Space Ghost. Eu achei que ficou legal, achei que ficou bacana. É claro que precisa melhorar, mas assim a gente vai fazendo, vai trabalhando e vai tentando melhorar cada dia mais, beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e seu comentário. Tchau!